Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui comigo, no ao vivo, para eventualmente quem está assistindo a gente no gravado. Esse é um encontro nosso para a gente fazer o lançamento de um curso focado em liderança, né? um curso focado em pessoas que estão iniciando a trajetória na logística no que se refere a liderar pessoas, mas também para, eventualmente, quem tem interesse em si aperfeiçoar no tocante à liderança. Então, a gente tem o encontro aqui da jornada da primeira liderança na logística, 2 vezes por mês. Nesses encontros, a gente está sempre abordando temas relacionados à liderança. A gente fez uma pequena pausa em uma das edições, que é para fazer aqui esse lançamento. Como eu falei anteriormente, antes de começar a gravação, faz parte do projeto da jornada da primeira liderança. Isso é pontualmente realizado hoje esse lançamento. No próximo encontro a gente volta, provavelmente 25 de fevereiro, a gente volta como se fosse na televisão, né? A nossa programação normal, com encontros, com convidados, com abordagem focada em liderança, e o curso vai estar disponível aí para quem quiser fazer a sua inscrição, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o curso. Esse curso, ele foi absolutamente estruturado com base no que eu fui vivenciando desde 2007 até o momento da gravação do último vídeo do curso, que foi em fevereiro, agora em fevereiro de 26. O último vídeo foi gravado agora em fevereiro de 26. Então, tem um resumão aqui da minha trajetória, eu não vou entrar nela no detalhe toda para vocês, mas basicamente eu tive a oportunidade de começar na logística em 2007, com 1 ano de operação, graças a muito trabalho, a estar num ambiente propício também, cada um com a sua fé, mas atribuo e agradeço também a Deus. Tive a oportunidade de estar num ambiente que, com 1 ano de operação, 1 ano de vivência, 1 ano de logística, eu participei de um processo seletivo. E junho ainda, bem começando, bem iniciando, eu participei de um processo seletivo para líder de logística. O nome desse cargo era esse mesmo. O nome do cargo era esse mesmo, líder de logística. Então, eu tive a oportunidade de, com 1 ano na área, assumir uma equipe de 26 pessoas que era responsável por fazer armazenagem. Então, a gente recebia os contêineres, conferia, e o meu time fazia armazenagem. Só que aí eram 26 pessoas para fazer armazenagem e abastecimento de picking, de um CD de 10 mil metros quadrados. Então, foi já o start de uma operação maravilhosa. É uma distribuidora de produtos de decoração do Grande Recife. Eu não sei se vocês conhecem a Florart. Hoje esse CD não é mais 10 mil metros, provavelmente está na casa dos 40 fácil, num condomínio logístico muito grande dentro do Grande Recife. Então, tive essa minha primeira vivência. Então, desde esse meu primeiro ano para frente, não chega a dar um total aí de mais de 15 anos, eu acho que eu não liderei em 2, porque foram algumas recolocações que eu fiz, uma delas eu fiz como analista. Todo o restante foi desenvolvendo alguma atividade que tinha liderança de equipe. Então, eu não vou passar por todos os pontos aqui, se depois vocês quiserem a gente volta, né? Mas eu não vou entrar no detalhe, eu vou só citar. Então, em 2010, depois eu fui para um cargo de supervisor de logística nessa mesma empresa. Em 2011, tive a oportunidade de coordenar um inventário geral. Foi uma experiência absurda, né? Para os números da época do CD, para mim, é pouca experiência, então eu já fui meio que treinado e direcionado para fazer a coordenação do inventário, que era feito por um coordenador de outra área. E quando a gente criou o setor de controle de estoque, que comecei a responder para esse setor, eu que coordenei, então um baita desafio, mas foi um aprendizado gigantesco. Em 2013, eu tive meu primeiro contato com o segmento de material de construção, né? E aí foi quando eu entrei para o Grupo Tupã, um grupo muito forte na região Nordeste, com 10 lojas e 5 CDIs. Então, eu entrei como encarregado, depois passei para coordenador. Em 2015, ainda na Tupã, paralelamente, eu criei um canal no YouTube chamado Corporativo. E aí, esse canal levou a gente para outro nível em termos de network. Quando eu digo em outro nível, é no sentido de, assim, a gente tem contato com muita gente, de 2015 para cá. Muita gente já tinha, mas assim, eu não sei quantificar o quanto aumentou. Para vocês terem ideia, só no WhatsApp hoje a gente tem mais de 5 mil pessoas, fácil, muito tranquilamente, mais de 5 mil pessoas. Só de grupo de Pernambuco a gente tem 2 grupos, que um tem 1.000 e o outro tem 300. Então daí vocês tiram, fora os nacionais. Então a gente tem mais de 5 mil pessoas, para ter ideia, só no WhatsApp.
A Instagram com mais de 14 mil, o LinkedIn com 11, o YouTube tendo algum alcance também, apesar do algoritmo não ajudar muito, requerer investimento, mas também o canal tem vídeo no YouTube nosso com 32 mil visualizações. Não é uma realidade de hoje está bem mais difícil conseguir alcance, mas em 2015 foi algo, um divisor de águas. E aí, em 2016, como encarregado, eu tive uma experiência em operador logístico, foi algo maravilhosa a experiência também. Em 2018, experiência na indústria. 2019, eu volto para o Grupo Tupã como analista no setor de supply chain. Então, foi uma experiência gigantesca, porque eu comecei a ter contato com a cadeia ponta a ponta, efetivamente. 2021 foi quando eu fiz o primeiro lançamento de um curso online, que é o curso Analista de Logística. Aqui a gente vai falar do curso Liderança para Novos Líderes na Logística, mas eu vou voltar a falar de analista aqui. Esse curso hoje ele tem 4.600 inscritos em uma fraçãozinha, acho que 4.650, né? E aí muito em função de valores que a gente sempre fez muito baixo. A gente sempre fez valor de R$19,90, R$49,90, para que a galera realmente tivesse acesso ao conteúdo. E eu sou suspeito, mas eu vou falar, os feedbacks têm sido algo assim, realmente surpreendente. Por quê? Prática. Não, assim, respeito ao livro, tem uma porrada aqui, inclusive. O Vandilson dando feedback aí, que o curso é top. Tem vários livros aqui, graduação é importante, mas o curso é mão na massa. É o Apex aqui, faz assim e o resultado vai ser esse. Então, essa tem sido a tônica dos nossos cursos. Então, em 2021 ainda, eu tive a oportunidade de vivenciar a abertura de um CD de material de construção da distribuidora Destaque, a disparada maior distribuidora do Nordeste e do Norte, né, entre as 10 maiores do Brasil. Então, me deu um desenvolvimento absurdo, porque a gente abriu um CD e, ao mesmo tempo, a gente implantou um WMS e selecionou o time e fez layout e imagina. Então, foi 1 ano e meio dentro dessa operação que também me desenvolveu demais. E aí, em 2022, dentro do Grupo Tupã, na minha segunda passagem, né, tudo isso que eu estou falando é na segunda passagem na Tupã, eu fui promovido para gerente pela primeira vez e participei de uma abertura de uma loja. Então, já tinha participado da abertura de um CD, depois eu fui participar da abertura de uma loja de 5 mil metros quadrados, respondendo pela operacionalização logística dessa loja. E aí, depois, em 2023, eu recebi uma proposta para gerente de distribuidora de medicamento, gerente de logística numa distribuidora de medicamento, mais uma implantação de WMS. Né? A gente começou, mas não terminou, porque veio esse segundo fato aí, em 2023, que foi o início das atividades em consultoria. E aqui cabe dois cliques, né, para a gente ir aí avançando na apresentação do curso. Eu recebi uma mensagem no Instagram, resumidamente, perguntando quanto é que era a hora e como é que era a minha consultoria. Eu não era consultor. Conversamos, resumidamente, a gente fechou. E a minha carreira, quem me acompanha de perto, quem é próximo sabe, sempre foi um desejo, não era meta, não tinha nada traçado, era um desejo. Admito isso, era um desejo. Consultoria. Por quê? Porque pela minha trajetória, vocês vão ver aí, tem empresa que eu passei 5 anos aí, a Tupã eu passei 2 vezes, somando tudo dá 8, foram 2 passagens de 4, né, de 4 anos, mas vocês veem a quantidade de projetos que eu participo. Então, o que acontece eu sempre gostei de projeto. E consultoria é isso, é pegar um projeto e começar a pegar outro, pegar um projeto e começar a pegar outro. Não é tão simples, tem que ter cliente para poder pagar a conta, não é algo fácil, mas é algo que profissionalmente sempre me cativou. Por quê? Porque minha ideia era, cara, eu não sou de passar 5, 6, 10, 15 anos numa empresa, na mesma função, muito menos. Então, para vocês terem ideia, na minha segunda passagem na Tupã, eu passei 4 anos em 4 centros de custos diferentes. Eu entrei como analista, depois fui para coordenador do varejo, analista de supply, depois coordenador do varejo, depois coordenador da destaque, depois gerente de logística. 4 anos, 4 centros de custo, 4 operações diferentes. Isso é o que me fascina. Pegar uma operação, vivenciar alguma coisa, implantar, ajudar, pegar outra. E aí, você não consegue fazer CLT. Ou até consegue, mas não vai ser sempre. E o que te permite ter uma vivência dessa é consultoria. Sabendo que não é simples. Tem que ter cliente. Como é que você vai estar fazendo tudo isso se não tiver cliente? Aí é uma questão comercial, é outra história. Mas, profissionalmente falando, exercendo a atividade, isso sempre me fascinou. E aí, em 2023, eu consegui um cliente, que foi o que me abordou no Instagram, e eu fiz a virada de chave, né, virada de carreira. Consegui ainda um ou outro, que a gente implantou um roteirizador à distância. E em 2024, não é que em 2024 foram 5 clientes, eu passei de 2 para 5. Então,
alcancei, conquistei, fechei negócio com mais 3 clientes, acumulando 5 em 2024. Em 2025, mais 3 clientes, acumulando para 8, então 2023 e 2024 e 2025, total de 8 clientes atendidos. E agora em 2026, graças a Deus, a gente já começou com o pé direito e fechou o 9º contrato. A gente está atendendo uma empresa lá no Ceará. E aí, em 2026, são 9 clientes no total, em 7 estados, o que, nesse momento, está fazendo a gente ter ativo 3. Então, no total, foram 9, nesse momento a gente tem 3. E está rolando uma paquera do 10º, que pode ser que em março a gente bata o martelo. Obrigadão, meu amigo. Obrigadão, André. Você é um cara que tem acompanhado a gente, muito provavelmente, desde 2015. Muito provavelmente. Tá? Então, assim, por que eu estou fazendo essa apresentação? Primeiro, para quem não me conhece, me conhecer. E segundo, para meio que confirmar para vocês que, por não ser uma pessoa da academia no sentido de faculdade, de ensinar, e nada contra, a gente precisa desse pessoal, por ser uma pessoa de operação, quando eu lanço o curso, é um curso voltado à prática. É um curso para você pegar, aplicar e dar resultado. Então, é nessa pegada, nesse sentido, que a gente está lançando esse curso. Então, alguns números do curso são 17 horas de conteúdo, gravados com muita tranquilidade. Para vocês terem ideia, esse curso começou a ser gravado em outubro e foi finalizado agora no começo de fevereiro. Por quê? Teve aula que a gente revisou, teve conteúdo que quando a gente ia começar a gravar, a gente fez, não, muda, altera, melhora, faz isso. Então, resumindo, a gente fechou o curso em... o Wander está falando aí que tem gente com o microfone aberto. Isso ajuda um bocado, se puderem fechar. Então, são 17 horas de conteúdos. Vai passar, tá? Vai passar. Depois eu explico por quê, mas vai passar. Você adquirindo o curso, você já começa com 17 horas de conteúdos, mas vai passar. Por quê? Porque a gente vai incrementar conteúdos no curso. Não é que ele está incompleto, ele está pronto. O curso está posto. Só que a gente vai, né, e aí eu vou falar mais sobre isso depois, mas a gente vai sempre estar incrementando novos conteúdos, tá? Mas o curso está pronto, está concluído. São 12 módulos no total. Eu vou apresentar para vocês aqui sucintamente. Já já a gente fala, viu, Paulo? Me lembra dessa pergunta. São 12 módulos e no curso tem mais de 50 aulas. Então, você vai estar tendo aulas aí em média de 15 a 25 minutos, alguns com mais, alguns com 9, mas na média, 15, 20 minutos é a média de cada aula. 15 a 25. Você vai ter uma variação ali, na maioria das vezes, de 15 a 25 minutos de conteúdo. Então, assim, minha recomendação, não maratona esse curso. Se você adquirir, se você fizer a inscrição, não maratona. Pega uma aula, foca nela. Depois assiste outra. Depois assiste outra. Não maratona, porque se maratonar não perde, ou não tem efetividade. Tá? Então, assiste um, assiste 2 no máximo, pausa, registra, tenta ver como é que aplica e vai para frente. Certo? Não, vou pegar um fim de semana, vou matar o curso? Tá tudo certo. É opcional. Né? Depois volta, vai vendo, tranquilo, mas o ideal é você ter isso como um programa para você ir consultando e aplicando acima de tudo. Tá? Entrando aqui, pessoal, no conteúdo programático, essa tela aqui é só uma geral, vou passar para outra que vai dar no detalhe cada módulo. São 12 módulos e tem um detalhe muito bacana. É a primeira vez que eu lanço um curso com mais uma pessoa contribuindo com o conteúdo. E vocês estão vendo até a imagenzinha diferente ali, né? Nesse curso, tem todos os 11 módulos apresentados por mim, e eu trouxe Ilma Carolina, que é minha parceira na fundação do Tema Corporativo, e que é uma pessoa com imensa bagagem em recrutamento e seleção. Opa, tem o microfone aberto. Do Adrian, aparentemente. E aí uma Carolina tem uma experiência muito grande em recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento, PDL, né, que é Programa de Desenvolvimento de Líderes. Então, dessa vez, a gente disponibilizou um módulo, né, fez um alinhamento com ela, definiu os temas, e aí tem um módulo que é meio que a visão do RH para a primeira liderança na logística. Então, assim, é uma contribuição que o RH, porque na minha formação, na minha vivência dentro de liderança, eu tive um suporte absurdo do RH no começo. Então, quando eu elaborei esse curso, eu comecei a lembrar disso, na medida que eu fui abordando o começo da... Tranquilo, meu amigo, sem problema. O começo da minha trajetória, eu fui me lembrando do quanto eu fui
suportado, assim, dado apoio, né? Recebi suporte do RH. Eu digo, não, então, se a gente está falando de primeira liderança, vamos trazer uma pessoa de RH para contribuir. Aí ela traz um pouco da vivência dela dentro do universo de RH. Bate pronto, rapidinho, que isso vai ficar gravado. Eu vou mandar link depois, vocês vão ver com muito mais tranquilidade. Módulo 1, apresentação e introdução ao curso. Então, vocês vão ver essa apresentação que eu fiz minha com muito mais detalhe. Na aula 2, um resumo de cada módulo, que praticamente é o que vocês estão vendo aqui, só que com muito mais detalhe, com muito mais abordagem. E a minha visão sobre liderança, conceito prático, simplificado, que pegando isso e vivenciando esse conceito, já vai te ajudar. Já vai te ajudar. Eu acredito muito em 2 conceitos. De repente, no final, a gente pode até ficar debatendo aqui, falando liderança, eu falo sobre isso se vocês tiverem dúvida, que eu vi que já tem uma pergunta aqui no chat, no final eu respondo tudo. Se quiser, já deixa a pergunta aí, no final a gente revisa tudo, tá? Então, o módulo 1 são 3 aulas, onde eu faço basicamente umas boas-vindas, né? Um onboard. Eu me apresento o curso e apresento a minha visão sucinta, objetiva, introdutória sobre o que eu penso de liderança. É meio que tipo um papo aberto sobre a minha visão em relação ao conceito de liderança. No módulo 2, aí a gente já começa uma cronologia, né? Assim, um cronograma, um passo a passo. Transição de operacional para líder. A gente não pode estar falando com pessoas que vão liderar pela primeira vez ou que estão buscando aperfeiçoamento de liderança, sem a gente não falar de algo que eu tenho percebido até hoje, foi uma dificuldade minha no começo, eu tenho percebido até hoje, que é ainda permanecer muito operacional. Eu converso hoje com gerentes, diretores, e ele faz, cara, o meu problema dos meus líderes é que eles continuam desenvolvendo as atividades como se eles fossem do cargo que eles eram antes. E agora eles são gestores, eles estão líderes. Então, é difícil fazer essa transição. Então, são 7 aulas nesse primeiro módulo, onde a gente fala da transição do operacional, cargo, liderança, como mudar a mentalidade de executor para gestor, os primeiros 90 dias como líder de equipe, o que é que fazer, o que é que faz nos primeiros 90 dias. Eu dividi isso em 30, 60 e 90, ou seja, nos 30 primeiros faz isso, nos 60 primeiros faz isso, e nos 30 finais, para dar os 90, faz isso. O que fazer logo no início para ganhar respeito e confiança. Erros comuns dos novos líderes na logística. Aqui a gente está falando de Tarcísio errando e o que corrigir. Boa parte dos meus erros no começo, do que corrigir. Dicas práticas de melhorias para implantar rapidamente. Por que isso? Porque quando um líder assume, o que é que ele quer fazer? Lançar foguete, né? Criar meio mundo de coisa. Então, dica prática de melhoria para implantar rapidamente. Ou seja, faz isso aqui, ó. Tá chegando, tá com muita energia, faz isso aqui, porque muitas vezes termina essa energia também sendo canalizada de forma errada. E caso real, a melhor forma de assumir uma equipe e uma operação. Foi um caso em que eu vi, não foi meu, eu observei isso num gestor, eu não cito ninguém, empresa, nada, só conto o caso. Não tem perigo de ninguém saber quem é, a não ser que seja a própria pessoa que escuta, né? Mas eu não cito ninguém, cito o caso, e eu achei extraordinário que foi como essa pessoa assumiu uma equipe, e eu achei isso maravilhoso. Módulo 3, conhecendo e gerenciando a equipe. Então, como fazer a primeira reunião com sua equipe, ou as primeiras, né? Você faz a primeira, mas vai ter várias outras depois, então as primeiras reuniões. Roteiro de perguntas para realizar reuniões individuais com seus liderados. Eu sou sempre defensor de que a gente faz gestão da equipe, mas a gente precisa também fazer das pessoas individualmente. Né? Então, o roteiro do que conversar com essas pessoas e como conhecer a equipe rapidamente. Ainda outras 2 aulas nesse mesmo módulo, como identificar os pontos fortes e fracos da sua equipe. Isso faz muita diferença. São 19 minutos a gente falando sobre isso. E comunicação. Gente, comunicação é um negócio que pega demais em empresa, em ambiente corporativo como um todo. Tá? Então, não poderia ficar. Tem um módulo só sobre apresentações, aí ia falar em público. Mas comunicação clara e objetiva no ambiente logístico é a última aula do módulo 3, a gente fecha. Módulo 4, rotina e disciplina na logística, como organizar a rotina da equipe, checklist diário, semanal e mensal, para poder se organizar. É muito comum a gente encontrar situações em que o time não faz o que tem que ser feito, esquece, acumula, não cumpre prazo, deixa para outro dia. Então, a gente criou o checklist, que tem como baixar esse checklist de forma para aplicar, mas antes disso, a gente passa a visão de como utilizar isso e os benefícios. Gestão de prioridades em ambiente de pressão. Né? O ambiente logístico, eu costumo dizer que não é só logístico, né? Todo ambiente corporativo tem pressão, mas
A gente não pode deixar de falar sobre isso também, tá? No módulo 5, ferramentas. Aí é prática, né? É pegar e aplicar. Então, ferramentas para se desenvolver e liderar equipes. Trello. Caramba, Trello. Trello como uma ferramenta para eu me desenvolver. Cara, se você não se organiza, primeiro, você tem que ser muito fera para também conseguir organizar seu time e tudo mais que envolve uma liderança. Então, o Trello, ele ajuda muito para você se organizar em termos de agenda, em termos de demanda, em termos de projeto, de plano de ação, de compartilhamento de informações com o teu time, porque o Trello permite. Tá? E continua chegando gente. Então, Trello 5W2H. Assim, eu uso 5W2H. Eu vou ter que fazer um esforço aqui para lembrar alguma consultoria que eu não usei 5W2H. Eu uso em todas. Eu tenho que fazer um esforço aqui para ver se teve algum que eu não usei. 5W2H você usa muito. E na logística, então, no dia a dia que usa demais. DISC, né, é uma ferramenta para você mapeamento de perfil. Então, isso vai te dar um relatório, uma visão gigantesca dos teus funcionários. PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Eu recebi PDI. Eu recebi o PDI aplicado pelo meu gerente e pelo meu RH. Então, você pode desenvolver isso junto, em parceria com o RH. Feedback 360 graus. Isso aí tem um braço muito associado ao RH, mas você pode também propor, sugerir, puxar esse assunto para desenvolver. E procedimento operacional padrão. É uma outra ferramenta muito vinculada à qualidade, mas que você, como logístico, se não tem qualidade na tua operação, o setor de qualidade que eu falo, você pode muito bem aprender e puxar isso, tá? No módulo 6, gestão e decisões com indicadores, não tem condição. Vai liderar, vai ter que vivenciar com indicadores. Vai ter rotina de, não gosto. Cara, então vai muito longe não, tá? Já vou adiantando. Beleza, até consegue, né? Mas na maioria das vezes termina ficando muito tempo no mesmo cargo, porque não tem aptidão, né? O hábito de gerir operação com números. Então, a relação entre indicadores e carreira, indicadores pesou muito no meu desenvolvimento. Sempre gostei de números. Não sou nenhum gênio da matemática, mas de indicadores, sempre gostei de número. O básico do que medir, como cobrar resultados, controle e acompanhamento de indicadores. E no módulo 7, liderando situações reais. Desculpa, liderança em situações reais. Então, lidando com atrasos, falhas e imprevistos. Quando eu digo atraso, não é atraso de funcionário chegando tarde. Também, mas é atrasos da operação como um todo. Estratégias para manter a equipe engajada, gestão de conflitos no time e como manter o time produtivo mesmo sob pressão. Talvez vocês estejam pensando aí, meu Deus, qual é o valor desse negócio? Fica aí que a gente está mais perto do que longe. Módulo 8. Desenvolvimento e crescimento do líder. A gente fala tanto em desenvolver equipe, né, desenvolver empresa e tal, mas a gente precisa se desenvolver. Então, como dar feedback sem medo, método simples para corrigir erros e acertos e reconhecer acertos, conquistando respeito e autoridade sem ser autoritário. Ainda 2 outras aulas do módulo 8, plano de crescimento na logística, como continuar evoluindo e se preparando para cargos maiores. Por que isso? Porque muitas vezes acontece, eu identifico, percebo, não é arrogância não, mas eu nunca caí nessa, mas tem gente que alcança cargo de liderança e senta nele. Pronto, valeu, fechou. Aí passa 10 anos no mesmo cargo. Não é demérito, mas talvez falta um pouquinho de como fazer um plano para dar outro passo, né? Como continuar evoluindo e se preparando, porque tem que querer outros cargos. Aí é o primeiro passo, depois vem o resto. Como fazer demissão? Opa, peraí. Um curso de liderança com um módulo de como fazer demissão? Sim. Por quê? Porque você vê que ele é o 9º módulo. Até agora, o que foi que a gente fez? A gente voltamos, né? Era tudo que eu não queria que acontecesse hoje. Nunca, né? Mas voltamos. Então, módulo 9, né? A gente estava falando sobre como fazer uma demissão. Então, é isso que eu estava dizendo. Até hoje, até esse módulo, tudo que a gente está fazendo é não precisar demitir as pessoas. Mas concorda que demissão termina sendo uma ferramenta
Infelizmente, não é o que a gente quer. Mas tem situações que a gente aplicou tudo isso, não deu certo, e aí tem que demitir. E é aí que quem está começando a liderar, e eu passei por isso, treme, porque não é simples. É um pai de família, é uma mãe de família, é um profissional, é uma carreira que está sendo né, cortada, né, o crescimento. E como é que você faz isso? Muitas vezes você fala, tá aqui, tem que fazer demissão, senta lá com a pessoa e conversa. Então, me preocupei com isso, porque foi, como eu falei para vocês, o curso é montado basicamente com o que eu vivenciei. E isso foi um problema para mim. Então, a gente estruturou esse módulo, entendendo o papel do líder na demissão. Não é só demitir, tchau e pronto, acabou. Tem um papel nisso. A demissão por performance, que é diferente da demissão por redução de equipe. A redução de performance é mais vinculada a alguém que não entregou ou que se comportou mal. E aí lembra aquela frase, né? As pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e demitidas pelo comportamental, né? Por aspectos comportamentais. Então, quando é por performance, muitas vezes comportamental, é diferente de uma redução. Né? Você tem que tirar 30 pessoas da operação por uma crise, é diferente. Então, tem essa diferenciação nesse vídeo que a gente fez aí de 11 minutos. Como se preparar para fazer a demissão. Então, antes da demissão, como se preparar. Como conduzir a conversa, que é o momento efetivo lá. Aspectos emocionais da demissão. É um momento pesado, emocionalmente desgastante. O pós-demissão, o que é que um líder de logística tem que fazer pós-demissão. E aspectos legais e administrativos, que aí é um braço muito forte com o RH, né? Então, os aspectos legais e administrativos do processo de demissão, tá? O 10, indo para o finalmente, o que eu falei para vocês, um módulo com apresentações corporativas. O líder vai fazer muita apresentação em público, de todas as naturezas. O líder vai participar muito de reunião com superiores, para começar a pegar a visão mais estratégica, mas ele também vai conduzir reuniões. Então, praticamente, eu não vou botar aqui um módulo de oratória, aquela coisa, não, é papo reto. Como se apresentar em público, como participar de reuniões com os seus superiores e como conduzir reuniões, que aí pode ser com pares, talvez até com superiores, mas na imensa maioria das vezes com subordinados. Tá? Então, essas 3 aulas aí, dá mais ou menos aí quase 1 hora, a gente falando sobre como se apresentar em público, tá? Dentro desse ambiente corporativo. Né? E, cara, eu tenho um carinho gigante por esse módulo. Se liga nisso aqui. A trilha para quem deseja liderar na logística. A gente falou até agora de quem já lidera e está se aperfeiçoando, beleza? Só que a gente pode contemplar profissionais que não estão liderando e que não estão nem perto, mas ele quer. Então, a gente criou uma trilha para quem deseja liderar, focado na profissão. Por exemplo, a gente fez em 2 partes uma condução de uma trilha para quem é hoje auxiliar de logística. Então, se você é auxiliar de logística, alguém que você conhece, auxiliar de logística, mas tem um desenvolvimento bacana de liderança, tem uma trilha que vai dar aí quase 30 minutos só para quem é da função de auxiliar de logística. Criei também um que já está um passo à frente, né? Na maioria das vezes, esse cara foi um bom conferente. É uma trilha de 19 minutos para conferente. Então, canalizando as energias no que o conferente precisa fazer para buscar uma liderança. Operador de empilhadeira. Eu já vi muito operador de empilhadeira, literalmente, né? Sentar na empilhadeira e sentar na carreira. Não, eu sou operador de máquina, vou ficar disso aqui, não saio disso mais. Eu conheço, vocês devem conhecer também. Gerente de logística, que no operacional, a maior parte da carreira dele foi em cima de uma empilhadeira. E hoje é um baita gerente. Então, tem condição sim de empilhador ser supervisor, encarregado, de gerente, que é o caso que eu acabei de falar. Assistente de logística e auxiliar administrativo, eu botei como um só, porque às vezes muda muito, nomenclatura de uma empresa para outra, o cara está lá, é auxiliar administrativo, mas ele faz tudo da logística, ele é um assistente. Às vezes o cara está lá, assistente de logística, e está dentro do administrativo, termina quase sendo a mesma coisa. Né? E também uma trilha para quem é analista. O analista está um passo, porque já vivencia um universo mais estratégico, e aí só vai ver a questão do perfil, né? Se realmente consegue se desenvolver, e aí é isso que a gente aborda nessa aula. O módulo 12 é o que eu falei para vocês, o último, e é uma coisa assim, extremamente diferente do que a gente já fez nos outros cursos. Como eu falei para vocês no começo, a gente trouxe uma convidada, a gente trouxe uma parceira de sociedade e de vida, e uma Carolina, como eu falei para vocês, uma profissional com vivência muito intensa dentro de RH, e como eu falei no começo, a minha vivência
com liderança, teve muito suporte de RH, não podia ficar de fora, uma visão de RH dentro desse curso. E aí as aulas que ela ministra, que ela apresenta aqui, a mentalidade do colaborador ao gestor, na visão do RH, tem uma aula muito semelhante, mas na visão da logística, tá? Gestão de pessoas e ações de RH. Então, basicamente, esse módulo é incentivando uma interação, um estreitamento de relação entre profissionais de logística e o profissional de RH. Né? Então, assim, o Vandilson está contribuindo aqui, uma visão mais humanizada do cargo de liderança. Tá? Então, terceiro, participações e ações do Programa de Desenvolvimento de Líderes. E uma Carolina tem uma expertise absurda nesse sentido. Vivenciou, eu não vou citar aqui empresas, né, sem nem se tem autorização, mas quem conhece a trajetória dela sabe. Já participou da estruturação de PDL, não é a estruturação do programa, o evento para reunir as pessoas, é a inteligência do evento por trás do encontro lá das pessoas. Né? Então, tem todo o contrato do palestrante, a estruturação do tema. Carol tem um conhecimento muito bacana em design instrucional, TI. Isso, gente, eu aprendi um negócio desse e aí eu disse, cara, eu estava fazendo tudo errado. Né? Então, o design instrucional é basicamente fazer todo o mapeamento de um treinamento para que ele efetivamente entregue o resultado que está se querendo ao fazer aquele treinamento. Então, isso é aplicado nos PDLs, e aí ela vai compartilhar isso com vocês. Né? Gestão de conflitos na visão do RH. Eu acho que essa aula não precisa, porque na logística não tem conflito. É tranquilo, não tem conflito. Com lógico, com comercial, com compras, não tem. Eu acho que não precisa dessa aula. Claro que precisa muito. Então, ela traz uma visão de RH para gestão de conflitos. Tá? Como aplicar feedback na visão de RH. Participação em processos seletivos. Isso aqui é interessante. Opa, peraí, eu estou na empresa, você está me incentivando a participar de processo seletivo? Sim, internamente. Lembra quando eu falei lá da minha trajetória? A minha primeira liderança veio internamente. Entendeu? Eu não entrei numa empresa com cargo, eu fui promovido internamente. Então, como participar desse processo? E esse processo você participa dele antes da janela de seleção ser aberta. Aí é o que ela aborda nessa aula. E conversas difíceis, que são os eventuais desligamentos também numa visão de RH. Eu não sei se eu passo para a próxima tela, eu não sei se eu preciso falar de valores. Pessoal, vamos lá, falar de valores. Vou até acompanhar quantas pessoas estão aqui para ver se ninguém sai agora. Ó, o valor do curso é 249. O valor de lançamento dele é 149, ou seja, durante um tempo ele vai ficar por 149, beleza? Provavelmente até 28 de fevereiro, por 149, depois ele passa para 249. É um valor extremamente justo e com prática de mercado e com a transformação, e não é blá blá blá, que esse curso entrega, 249 vai ter gente dizendo, homem, tá barato, beleza? Mas no lançamento ele vai ficar por 149. E aí, os amores da minha vida, que estão na jornada, vão poder comprar esse curso por R$ 99,90. Na verdade, tem um erro aqui, é R$ 99,83. Mas beleza, R$ 99,90, R$ 99 reais. Como? Quando eu compartilhar o link com vocês no grupo, vocês vão lá, quando abrir, está lá, 149. Aí você vai, aplica o cupom, e esse cupom vai te permitir o curso passar para R$ 99 reais. Certo? Sem o cupom, se pagar, vai ser 149. Então, se liga lá. Aí, na próxima tela, eu vou mostrar como é que aplica esse cupom. Você digita lá, jornada. Se escrever maiúsculo, não pegar, escreve minúsculo, mas se você escrever lá, jornada, e aplicar, ele altera o valor automaticamente. E aí você pode fazer Pix, cartão, boleto, como você preferir, tá? Não terminou as vantagens aí. Já é arretado de 249 por 99. Mas ainda pode ser melhor. Os 15 primeiros, e aí, assim, os que estão aqui ao vivo, os que estão lá no grupo, e depois os que vão abrir no YouTube e vão assistir esse vídeo. Os 15 primeiros, gente, isso aqui não existe não, tá? Isso aqui não existe não. É menos que um rodízio, né? Em dupla, em casal, não dá. Um rodízio 99 não dá. Só que vê, vai ficar por 50 reais praticamente esse negócio aqui. Porque os 15 primeiros que fizer a inscrição
vai ganhar o curso na lista de logística e vai tomar uma decisão. Uma decisão muito difícil, essa decisão. Se você vai ficar com esse curso para você ou se você vai presentear alguém. Eu sugiro, se você já lidera, eu sugiro você presentear alguém. Então, a gente vai ficar de olho. As 15 primeiras pessoas que fizer a inscrição, a gente vai entrar em contato e vai dizer, ó, bem-vindo, vai ter um grupo só para os alunos desse curso, para os inscritos, e a gente vai dizer quem é a pessoa que vai ter acesso ao curso analista de logística, que você está dentro dos 15 primeiros. E aí a gente vai pegar o nome e e-mail dessa pessoa e vai mandar acesso. Se for a mesma pessoa que comprou, a gente vai mandar para os dados que a gente já tem. Beleza? Então, como aplicar o cupom? E aqui eu finalizo, tá? Quando você abre o... Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente... Quando você abre, ele vai estar nessa primeira tela aqui da esquerda. Então, tem essa opção aqui, ó. Tem um cupom de desconto. Aí você vai encontrar isso daqui, ó. Você digita aqui jornada e bota aplicar. Olha quanto tá e olha quanto vai ficar. Então, R$ 99,83 quando você aplica aqui o nome jornada. Por que jornada? Quem está participando da jornada da primeira liderança na logística. Tá? Então, é um privilégio que a gente está dando. 28 de fevereiro, esse curso passa para 249, mas o cupom eu vou manter. Certo? Isso é um segredo que eu não vou dizer mais para ninguém. Detalhe, está gravando no YouTube. Né? O curso vai estar lá 249, mas quem tiver esse cupom, mesmo ele 249, vai para 99. Isso é uma forma de retribuir, de agradecer vocês estarem desde o começo aqui com a gente na jornada, e aí vai ter essa vantagem. Eventualmente, alguém que pegar o link em algum lugar, comprar, vai pagar 249. Ah, tá, isso não é justo. Não, não é injusto. Não é questão de ser injusto. É privilegiando quem está desde o começo aqui participando com a gente e que está dentro da jornada. É um benefício. É uma opção que a gente escolheu. Mas o valor do curso é 249. Depois a gente vai avaliar se esse cupom vai ficar aí eternamente, se vai ficar... Mas uma coisa é certa, na jornada, a gente vai avisar, gente, ó, o cupom vai expirar tal dia. Então, eu vou abrir aqui para vocês, se tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou finalizar aqui a gravação e a gente fica à disposição. E você que chegou até aqui no final, onde é que está isso? Né? Eu terminei não falando, na descrição do vídeo, se você está vendo no gravado, tem um link. E se você está assistindo no YouTube, não esqueça do cupom para você pegar esse desconto. Beleza, gente? Então, era isso. Eu vou fechar aqui a nossa gravação.